Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiago e nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre expressões numéricas. Bom pessoal, as expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações matemáticas. Essas operações devem ser realizadas respeitando-se uma determinada ordem, ok? Observe, que dois estudantes calcularam o resultado dessa operação aqui, ó. 2 vezes 3 mais 5. Lembrando que esse xzinho aqui significa vezes, ok? Então, o aluno 1 aqui, ó, esse primeiro aluno, ele calculou primeiro 2 vezes 3, depois ele calculou mais 5. Ou seja, ele fez isso aqui, ó, 2 vezes 3 mais 5. Ele calculou essa continha que deu 6 mais 5 e o resultado, então, deu 11. Já o segundo aluno, ele calculou, era a mesma operação. Então, era 2 vezes 3 mais 5. Ele calculou essa adição primeiro. 3 em 3 mais 5, 8. Depois, ele multiplicou os dois, que deu 16. Certo? Qual dos dois fez corretamente? Qual dos dois? Isso mesmo. O aluno 1 fez corretamente. O aluno 1. Por que, professor, o aluno 2 não fez? Porque ele não obedeceu às ordens das operações de prioridade que a gente tem aqui nas expressões numéricas. Então, ele fez errado. Tudo bem? E a gente vai aprender quais são as prioridades hoje, agora, nesse próximo slide. As operações que aparecem em uma expressão numérica devem ser resolvidas da seguinte ordem. Primeiro, a gente resolve potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Quando a expressão apresentar mais de uma operação com essa mesma prioridade, a gente deve começar primeiro da esquerda para a direita. Ou seja, a gente deve começar pelo que aparece primeiro. Professor, por que você tem uma estrelinha aqui, ó, nesse potência e raiz? Está dizendo que às vezes a sua expressão numérica não tem potência e raiz. Pode acontecer muitas vezes, tá bom? E aí você já começa pelo segundo, que é multiplicação e divisão. Depois adição e subtração. Perfeito? Vamos lá. A gente também utiliza símbolos, nas expressões numéricas, usamos parênteses, colchetes e chaves, sempre que for necessário alterar a prioridade das operações. Só utilizamos parênteses, colchetes e chaves se nós quisermos alterar a prioridade das operações. Perfeito, pessoal? Se eu for utilizar só um deles, qual que eu vou utilizar, professor? O chaves? Colchetes? Não, vou utilizar o parênteses. Se eu vou utilizar dois, professor, eu posso utilizar dois parênteses? Pode utilizar. Mas matematicamente falando, é melhor você utilizar os colchetes e, dentro dos colchetes, os parênteses. Tudo bem? Professor, eu posso utilizar assim, os colchetes e fora os parênteses? Não é legal, não. Não vamos utilizar dessa maneira, tá? Em nenhuma situação, nenhum livro matemático traz dessa maneira. O colchetes dentro de parênteses. Não traz. Tudo bem? Então, vamos lá para o próximo slide. Temos aqui 3 operações aparentemente iguais. Olha só. 10 dividido por 2 mais 3 vezes 2. 10 dividido por 2 mais 3 vezes 2. 10 dividido por 2 mais 3 vezes 2. Eu vou resolver cada um seguindo as ordens de prioridade de uma expressão numérica. Perfeito? Nessa primeira aqui, primeiro a gente tem que analisar quais são as operações envolvidas. Nesse caso, tem a operação de divisão, tem a operação de adição e tem a operação de multiplicação. Qual que eu resolvo primeiro, professor? Bom, eu vou resolver primeiro a divisão. Professor, por que você não começa com a multiplicação? Lembra que eu falei? As duas têm a mesma prioridade. Porém, a divisão está aparecendo primeiro. Então, eu resolvo ela primeiro. Então, vamos lá. Vou resolver isso aqui. Vou apagar, tá? Vou apagar e vou resolver aqui. 10 dividido por 2 dá 5. O que eu faço com o resto, professor? Copia. 10 mais 3 vezes 2. E agora, eu tenho a operação de mais e tenho a operação de mais e tenho a operação de vezes.
Qual que eu resolvo primeiro, professor? Vezes, tudo bem? Então, vou resolver aqui a operaçãozinha de vezes. Então, vou copiar o 5 mais 3 vezes 2, 6. 5 mais 6 deu um total de 11, tá? Pessoal, só para vocês lembrarem, facinho, tá? Qual operação eu resolvo primeiro? Primeiro você começa pelo mais difícil, vou colocar assim, né? A gente sabe que potência e raiz é muito mais difícil da gente calcular vezes e dividir. E vezes e dividir é muito mais complicado da gente calcular adição e subtração. Beleza? Vamos lá para a próxima então. Ó, vou até passar um traço aqui, torto, né? Mas vou passar. Aqui eu tenho parênteses. Eu vou resolver tudo que está entre parênteses primeiro. Então eu nem vou olhar o que está fora, nem vou olhar as operações do que estão fora e vou simplesmente copiar. Olha só, o 10 vai continuar copiado aqui, dividido. Vou pular essa parte aqui e vou multiplicar por 2. Agora eu vou calcular o que está aqui dentro. Aqui dentro só tem a operação de mais. Então beleza, eu tenho 2 mais 3 que dá 5. Agora eu tenho a operação de divisão e tenho a operação de multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Resolve o que aparece primeiro, porque as prioridades são iguais. Vou resolver a divisão primeiro. 10 dividido por 5 dá 2 vezes 2. Perfeito? 2 vezes 2 deu o resultado 4. Vou fazer minha terceira. Aqui eu tenho um parênteses com algumas operações dentro, multiplicado por 2. Dentro do parênteses eu tenho a operação de divisão e tenho a operação de adição. Qual que eu resolvo primeiro? Divisão. Então vamos lá. Professor, eu preciso manter o parênteses? Vou manter aqui porque tem várias operações. Eu vou fazer passo a passo. Então 10 dividido por 2 dá 5, mais 3. Fecho o parênteses. Ainda tem a operação dentro do parênteses. O que eu faço? Continuo resolvendo. Vou resolver isso aqui. Ó. 5 mais 3 dá 8 vezes 2. Professor, mas por que você tirou do parênteses agora? Porque só tem um número, então eu posso tirar do parênteses. Tudo bem? 8 vezes 2 dá 16. Pessoal, repara bem que basicamente são os mesmos números em todas as operações. O que mudou foi a ordem de prioridade entre elas. Sendo assim, o resultado das 3 operações que nós fizemos são todos diferentes. Beleza? Então, muita atenção nessa hora, na hora que você for resolver, presta bastante atenção na prioridade de cada operação para você não errar. Tudo bem? Então agora a gente tem um exemplo aqui, pessoal, um exemplo bem grande aí, com quadrado, com ao cubo, com chaves, colchetes, parênteses e tudo mais. Então nós vamos resolvê-lo com bastante cautela. Eu vou copiar aqui no cantinho, ó. 10 ao quadrado menos 3 vezes, abro aqui, 5 mais 2 ao cubo, dividido por 2, menos, abro, 3 vezes 7 menos 6, fecho, fecho, fecho. Beleza? Vamos resolver isso aqui. Dá pra gente resolver algumas coisas antes aqui, dá pra gente resolver esse quadrado, esse outro, tudo antes, mas eu vou obedecer a ordem certinha, tá? Resolver só o que está entre parênteses, depois só o que está entre chaves, depois só o que está entre colchetes, pra gente conseguir resolver passo a passo isso daqui. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou resolver aqui é isso aqui que está entre parênteses, 7 menos 6. Então, vamos lá, vou copiar todo o resto. 10 ao quadrado menos 3 vezes 5 mais 2 ao cubo dividido por 2 menos 3 vezes 7 menos 6 deu 1. Fecho, fecho. Vamos lá para a próxima linha. Vou resolver o que está entre parênteses. Não, acabou o parênteses. Agora o que está entre colchetes. Esses daqui primeiro. Então vamos lá, né? Então, ó, 10 ao quadrado menos 3 vezes, abro, 5 mais 2 ao cubo, dividido por 2, menos, quanto que dá isso aqui? 3 vezes 1, 3. Fecho. Beleza? Agora, tenho só
as minhas chaves, tá? Dentro da minha chave eu tenho algumas operações. Quais são? Eu tenho aqui uma potência, certo? Tenho uma divisão, tenho menos e mais. Eu vou resolver primeiro que tem a potência, tudo bem? Então vamos lá. Copiar tudo de novo. 10 ao quadrado menos 3 vezes. Vou resolver só a potência. 5 mais, qual a potência aqui? 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3... Opa, desculpa. 2 ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então é 8 aqui, dividido por 2 menos 3. Vou apagar aqui, senão não vai caber, tá? Vamos continuar? 10 ao quadrado menos 3 vezes. Vou resolver aqui dentro qual a operação prioritária? A divisão aqui. 5 mais 8 dividido por 2, 4 menos 3. Copio tudo de volta, tá, pessoal? Aqui eu vou resolver também, aqui dentro, a operação de prioridade são iguais entre o mais e o menos, né? Adição e subtração. Eu vou resolver primeiro a adição, porque ela aparece primeiro. 10 ao quadrado menos 3 vezes, né? 5 mais 3 dá 9, menos 3. Vou vir para cá, tá, gente? Senão não vai caber. Então, vai ficar 10 ao quadrado menos 3 vezes... Quanto que deu aqui dentro? 9 menos 3. 9 menos 3 dá 6. Tudo bem? Eu vou apagar aqui essas chaves que eu coloquei, porque não precisa dela. Tá bom? Vamos lá continuar? Agora eu tenho 1 ao quadrado, eu tenho 1 vezes e o menos. Eu vou calcular primeiro esse ao quadrado aqui. Então vai ficar 100 menos 3 vezes 6. Poderia resolver? Poderia. Eu estou fazendo passo a passo, devagarzinho, uma operação por linha. Então, 100 menos 3 vezes 6 dá 18. Certo? 100 menos 18 dá 82. Beleza, pessoal? Então, chegamos que essa expressão aqui deu um total de 82. Professor, eu poderia ter feito esse 100 aqui primeiro, esse 10 ao quadrado aqui? Poderia, gente. Esse 3 ao cubo eu poderia ter feito? Poderia, no meio do caminho, poderia, tá? Pode resolver várias operações, professor, que nem aqui, ó. Tem várias operações aqui, eu posso resolver elas mais rapidinho, professor? Pode resolver. É que eu quis fazer passo a passo, eu acho que fica mais importante, mais interessante para você que está aprendendo agora. Espero que vocês tenham compreendido aí como que se resolve, quais são as prioridades numa expressão numérica e como que se resolve de uma maneira simples, né? Um forte abraço para vocês, até mais. E se esse vídeo foi importante para vocês, por favor, mostre para um amigo seu, compartilhe com ele. Um forte abraço, até a próxima.